dizer para conversar com vocês, mas ela não vem hoje. A gente vai começar a conversar um pouquinho antes, depois a gente entra no nosso tema da palestra. A gente vai falar hoje dos nossos laços invisíveis. Esses laços que a gente cria e às vezes nem percebe ou acha que a gente não cria. Gostaria sempre que a gente sempre começa os nossos trabalhos, sempre agradecendo ao nosso Deus, fazendo elevação. Eu pediria que todos respirassem bem fundo, elevassem o pensamento a Deus. Vamos fazer essa elevação agradecendo a Ele, agradecendo a nossa Mãe Maria, agradecendo ao nosso irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, a toda a espiritualidade aqui presente, agradecendo a caravana de Maria que nos rege, agradecendo tudo que Deus nos deu, nos dá e nos dará. Vamos elevando o nosso pensamento com a energia de amor, de paz, que essa energia se estenda para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, se estenda a todos os nossos amigos, todos os nossos inimigos, se estenda a todos aqueles que vierem em nosso pensamento, que nos recebam essa energia de luz, de paz, de amor. Começaremos então a nossa conversa de hoje com a oração da nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, agora e sempre, na graça de Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre Casa Espírita. A gente está aqui, essa nossa casa é regida pela caravana de Maria, né? Temos esse privilégio de ser abençoado pela nossa mãe, fazendo esse trabalho de ajuda a todos aqueles que vêm em busca do apoio espiritual, que vêm em busca, né, de uma palavra, que vêm em busca de um tratamento. E que a gente está aqui com a graça de Deus, todo o pessoal que trabalha, para fornecer diversas terapias, diversos atendimentos, para que possamos, dentro de todo esse conjunto, atender a cada um na sua necessidade. A gente sempre é grato a todos vocês, pela ajuda que sempre dão à casa também, que a gente cuida de muitas pessoas, sempre com doações, sacolão que a gente passa, então as pessoas vêm buscar, né, sempre com a ajuda de todos aqueles que frequentam a casa. Né, tudo gratuito, a gente não cobra por nenhum tratamento. Né, tratamento espiritual a gente ganha de graça e a gente dá de graça. Né. A gente tem que ter um pouquinho desse entendimento, porque é isso que a espiritualidade nos cobra. Se eu ganho de graça, a minha única obrigação é me doar. Me doar para atender vocês, me doar para fazer uma caridade. Então a gente não pode cobrar por nada, já que eu ganho de graça tudo o que a espiritualidade nos dá, e a gente só se doa, só se presta a doar essa energia para que eles possam fazer o trabalho, né, em conjunto com os médiuns para ajudar cada um de vocês. É um pouquinho assim que funciona a nossa casa, né, com todos os médiuns, todos os tratamentos. E claro que a principal cura está dentro da nossa mente, está dentro da nossa cabeça. Quando a gente muda a chavinha, quando a gente muda o nosso pensamento na prática do bem, na prática do amor, entendendo que da forma que a gente às vezes está seguindo não está correto, a gente consegue melhorar e muito a nossa vida. A pessoa consegue mudar do dia para a noite, só através do nosso pensamento. Então são coisas que a gente sempre passa para vocês, né? Reforma íntima, evangelho no lar, tudo isso faz muito bem para essa mudança de chave que a gente tem, para essa mudança de chave que a gente precisa, quando a gente quer mudar, quando a gente quer melhorar e não aguenta mais às vezes a situação que a gente está vivendo. Então isso é um pouquinho que a gente faz dentro da nossa casa, né? Muito mais coisas, a gente podia falar a noite inteira, mas isso é só um pouquinho. Eu queria entrar no tema com vocês. A gente vai falar hoje, o nosso tema é os nossos laços invisíveis,
São laços que a gente cria, que a gente traz de outras vidas. Então, a gente sempre começa, né, falando para vocês, e claro que dentro da Casa Espírita, toda palestra, quando a gente vai falar para vocês, a gente fala para 10 vezes mais espíritos que estão aqui hoje, também nos ouvindo, querendo também aprender, né, com a gente, com todos vocês, porque vocês podem fazer perguntas a hora que vocês desejarem, tá? Podem me interromper e perguntar. Então a gente vai falar um pouquinho desse assunto, né? A gente fala para todos eles, então não se preocupe de ter alguma cadeira vaga, porque ela não está vaga. Tá? Tem alguém do lado de vocês, tem alguém cuidando de vocês também. Vocês estão dentro da Casa Espírita para isso, para ser tratados de toda forma. Se der sono, não tem problema, podem dormir. Tá? Às vezes a espiritualidade usa isso para desligar vocês, para poder tratar, para poder cuidar. Isso é naturalmente, isso acontece. Então são coisas que às vezes a gente fica lutando, né, com o sono, fica lutando, não quero dormir, porque é vergonha, porque isso não é. Fique à vontade, tá? Deixe acontecer, porque eles estão aqui para cuidar de vocês também. Né? O acaso então não existe, a gente sempre tem sempre a proteção e o planejamento de toda a espiritualidade para a Casa Espírita, todo o nosso tratamento, tudo que acontece durante a semana, isso já é com certeza planejado, né, antecipadamente, toda palestra, todo atendimento, né, todos os dias de trabalho, a gente tem esse planejamento da espiritualidade, já que nós estamos nessa casa amparada pela Caravana de Maria, e aí a espiritualidade trabalha 24 horas por dia, fazendo todo esse papel de organização. Nada é por acaso. Tá? E a gente está aqui para melhorar um pouquinho, né? Como a gente falou no início, a gente precisa melhorar. E temos que começar sempre a melhorar por nós mesmos, né? Melhorar por nós, melhorar aquilo que está em volta de nós, para que possa, de alguma forma, o nosso mundo ficar melhor. E começa sempre pela gente. A gente precisa entender que estamos dentro de uma vida que a gente escolheu, dentro de uma vida, tudo que está acontecendo foi porque a gente pediu. Então a gente precisa pensar e mudar esse pensamento, que às vezes eu sou vítima e às vezes não. Né? Na maioria do caso, a gente pediu para estar aqui, pediu para passar por toda a dificuldade que a gente passa, pelo nosso aprendizado. Né? E dentro desse tema, eu queria lembrar um pouquinho do nosso irmão Jesus, né? Esse ser que passou pelo nosso planeta, esse irmão incondicional, que tem laços com o nosso planeta desde a sua existência. Né? Afinal, Jesus é o nosso governador, né, da Terra, então ele está aqui desde que a Terra ainda era uma bola de fogo, e ele vem criando esses laços com o nosso planeta desde essa época, desde o início. Né? Jesus cria muitos laços com a gente, esses laços eternos que ele criou com a gente. Né? Laços que são eternos e que, devido a esses laços, nós os seguimos até hoje. Né? Estamos aqui seguindo a sua palavra, seguindo os seus ensinamentos, né? Para que a gente possa crescer, possa evoluir dentro daquilo que a gente planejou. Né? Jesus encarna então como homem, como pai. Né? Desculpa. Jesus encarna como homem, encarna como pai, como mãe, e ele vem buscar todos os seus seguidores, ele vem buscar todos os seus discípulos em laços que ele criou muito antes de estar aqui no planeta Terra como homem, né? Encarnado como esse ser mais especial que passou dentro do nosso planeta. E os espíritos contam através da mediunidade de Chico, né, muito tempo antes de Jesus encarnar como homem, né, muito tempo antes dele estar aqui no nosso meio, que eles tiveram uma reunião, foi feita uma reunião, Jesus
uma reunião com todos aqueles seguidores que ele teria no planeta Terra quando ele aqui estivesse. E claro que dentro dessa reunião, estaria todos os seus discípulos. Todos os seus discípulos estariam dentro dessa reunião e todos eles ficaram muito arrebatados com toda essa maravilha que iria acontecer naquela época em nosso planeta, e eles eram os escolhidos para passar por tudo aquilo junto com Jesus. E dentre eles, um mais arrebatado disse: Senhor, se de todos aqueles que te seguirem, eu serei o mais fiel. E quem falou essa frase foi Judas. E a espiritualidade conta, né, essa história, a Chica, talvez para que a gente reflita, né, que a gente precisa rever que nem sempre, quando a gente está nesse corpo, a gente consegue cumprir aquilo que a gente planejou para a nossa reencarnação. Eles revelam essa história justamente para isso, né? Para que possamos fazer essa comparação, né? Do que a gente pede, do que a gente quer, do que a gente consegue quando está no corpo. A gente consegue fazer tudo aquilo que a gente planejou. A gente já conversou muito aqui também sobre, o seu Antônio geralmente sempre fala, sobre o contrato que a gente faz quando a gente vem para cá com todo o nosso planejamento, com todo aquilo que a gente se propõe a fazer. E nem sempre a gente consegue. Mas tudo isso que a gente propõe, tudo isso que a gente quer fazer depois de estar nesse corpo, é feito de uma forma muito antes, né, de a gente reencarnar. E é feito com os nossos mentores. É feito com esses mentores que vêm nos ajudar nesse planejamento de reencarnação. E a gente, na maioria das vezes, eles nos ajudam com esse plano, mas eles sabem que a gente não consegue cumprir em totalidade. Geralmente nos desviamos desse caminho que a gente pretendia fazer, mas a gente não consegue. A gente vai para outros caminhos, a gente vai para outras direções que desvia totalmente daquilo que a gente combinou com a espiritualidade. A gente sabe que quem governa também o nosso caminho, quem governa as nossas decisões são as nossas emoções. As nossas emoções nos fazem ir por caminhos, né? E a gente fala muita coisa, às vezes, dentro das nossas emoções, falamos, dizemos palavras, dizemos coisas que às vezes não há necessidade ou não queríamos naquele momento. E isso faz com que a gente crie laços, às vezes bons, às vezes não tão bons, porque a gente fala no momento que a gente estava num momento mais encalorado, e aquilo vai nos criando laços de perseguição, laços que a gente vai tendo para toda a nossa vida. E isso são laços que às vezes, para a gente desvencilhar desses laços, a gente precisa amar muito, vai precisar renunciar muito, vai precisar de fato se desvencilhar de muitas coisas para que a gente possa mudar essa sintonia dos laços que a gente criou, às vezes diante de uma situação encalorada que não havia necessidade, que a gente não precisava passar por isso. Mas, como seres humanos que somos, né, ainda fracos, ainda precisando entender muito da nossa espiritualidade, entender muito do nosso dia a dia, a gente vai dando o passo conforme, claro, o nosso entendimento, conforme a nossa compreensão. Né? Hoje temos muitas situações ainda de que vimos aí todo dia, parece que o mal, né, quer nos convencer de que ele vai ser o governante da Terra.
A gente sabe que em minoria, mesmo em minoria, dentro do amor, dentro dessa fraternidade, dentro da nossa amizade, dentro do nosso entendimento, mesmo em minoria, a gente sabe que nós venceremos. Talvez não por agora, mas o mundo será governado por este amor, por esta fraternidade, por esta cumplicidade entre irmãos que vamos ter e entendimento que vamos ter a todos nós, entendendo a cada um seu grau de evolução, a cada um dentro daquilo que se propõe dentro da sua evolução. Eu sempre digo que a gente está passando agora por um momento bem delicado. Vivemos em um planeta que está numa energia muito complicada para a gente refletir sobre, que fica até difícil a gente assistir pela televisão, né? Tantas coisas que estão acontecendo nesse planeta, né? E temos dentro do nosso planeta irmãos que detêm, de certa forma, um poder relativo, que poderiam mudar o destino de milhões de vidas, mas que ainda não fazem, né? Justamente ainda por vibrarem no egoísmo, né? Vibrarem dentro do orgulho, né? Dentro dessa vaidade que é o nosso atraso, que é o nosso câncer de atraso de evolução. Então, a gente precisa entender que esses laços que também são criados, isso também são laços que em algum momento irão mudar, em algum momento irão ser e fazer diferente na nossa evolução. Vamos estar aqui, né? Eu penso, sempre digo que eu gostaria de, quando eu desencarnar, voltar em um planeta que já não tenha mais, né, não tenha mais fome, não tenha mais escravidão, não tenha mais preconceito, não tenha mais todas essas coisas que a gente hoje vê que não cabe mais dentro da nossa atualidade. A gente ter como ser humano e precisa se desvencilhar desses laços para que a gente possa evoluir, possa crescer, possa desenvolver, né? Então, assim, dentro de todo esse planeta que hoje tem, eu penso que quando eu voltar, eu queria voltar no planeta que não tivesse mais isso. Se a gente puder escolher, a gente ficar lá descansando um pouquinho, né? E vamos voltar quando estiver melhor. Claro que a gente sabe que não vai ser bem assim, né? Porque a gente precisa vir também para aprender, e talvez a gente não vai estar tão preparado para que tenha esse tempo, mas é o que a gente almeja, às vezes, dentro de tudo isso que a gente está vendo, é tão difícil a nossa caminhada, né? Muitos de nós ainda pensam que a gente nasceu no planeta errado, que a gente ainda não tem nada a ver com essa energia da Terra, que a gente está aqui por engano, por um equívoco, mas infelizmente eu digo a vocês que a gente tem tudo a ver com a energia da Terra. Essa energia que, por incrível que pareça, é a nossa escola, é o nosso hospital, por onde a gente tem que passar para rever todos aqueles entes queridos, né, que deixamos em outras vidas, e todos aqueles entes, de certa forma, queridos, que também a gente teve alguma coisa que precisa ser resolvida. Pessoas que a gente não tratou bem, pessoas que a gente, de alguma forma, em outras vidas, fizemos o mal. Então a gente precisa retornar para a nossa terra para poder evoluir, para poder cumprir algumas missões, de entender que a gente precisa se redimir, né? Precisa entender que aquele irmão que a gente fez mal, a gente precisa reparar o erro que a gente fez. E claro, a gente já comentou em algumas vezes aqui também, que a gente às vezes, para fazer isso, a gente não vai fazer da mesma forma que o mal que eu cometi para o outro, eu às vezes não pago da mesma forma. Deus, na sua infinita bondade, Ele permite que a gente consiga reparar esses erros de outras formas. Então a gente não vai, às vezes, cometer um crime e pagar esse erro da mesma forma. Então são coisas que a gente precisa refletir sobre todos esses laços que a gente vem criando durante a nossa vida, durante essa passagem que a gente está nesse momento.
Estamos passando por momentos muito difíceis, né? Não temos praticamente compreensão com o outro, tudo parece que é só meu, tudo parece que tudo tem que ser ao meu favor. A gente vê isso todo dia aí, a coisa acontecendo, se briga, se mata por nada, né? São coisas só por falta de compreensão, por falta de conversa. E muitos deles são laços que às vezes a gente trouxe de outras vidas e que de certa forma tem que acontecer assim também. Ah, é absurdo? É. Mas Deus faz essas ligações, faz a gente passar por coisas que tanto de um lado, que talvez seja beneficiado, entre aspas, vamos dizer assim, e aquele que foi prejudicado, os dois tinham que passar por aquela situação, por aprendizado aprendizado dos dois. Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia que ainda não temos compreensão, né, de tantas coisas, de tanta maldade que ainda está acontecendo. Né? A gente sempre fala que para limpar a nossa casa a gente sempre bagunça antes. Entendo que é isso que está acontecendo. Né? O nosso mundo está passando por essa transição agora de bagunça, dessa limpeza, onde Deus vai passar o nosso mundo de prova de expiação para a regeneração. Nós estamos sentindo toda essa transformação. Né? Se vocês notarem, o tempo parece estar mais rápido, as coisas estão fluindo de uma forma diferente, tudo está acontecendo. Muitas pessoas estão tendo esquecimentos, que antes não esqueciam de nada, mas agora esquecem de coisas banais, mas estão seguindo a vida. E isso é tudo natural, tudo situações que é dessa nossa transformação que está acontecendo. Ainda tem bastante coisa por vir, mas são coisas do dia a dia. O tempo está trazendo para a gente as coisas para que a gente possa refletir, para que a gente possa mudar, né? Como aconteceu na pandemia, todo mundo teve que ficar recluso, deu aquele, né? Muita gente ficou desesperada, mas foi uma coisa que de certa forma nós conseguimos elevar, e segundo a espiritualidade, elevar de certa forma 5%, nós tínhamos que elevar 15, 20%. Mas dentro dos 5 que a gente já conseguiu elevar o nosso pensamento em bondade, em caridade, em ajudar as pessoas, a espiritualidade já entendeu que poderia cessar aquela pandemia. Então são coisas, olha, como Deus permite que a gente possa crescer, evoluir e facilitar para a gente, desde que a gente trabalhe, né, e vibre nessa ligação de realmente de caridade, de fraternidade com o outro. Então, nascer no planeta errado, a gente não nasceu. A gente pede para voltar nesse planeta. Né? A gente implora. A gente somos os reis da promessa. Né? A gente vai voltar para esse planeta, a gente pega aquele contrato que os nossos mentores ajudam a gente a escolher aquilo que a gente pode passar. Muitas coisas que a gente vai escolher, eles sabem que a gente não vai dar conta. Mesmo assim, eles concordam com a gente, porque eles estão ali para nos ajudar. Né? E eles fazem essa preparação junto com todos os seres que reencarnam e com, claro, a prévia autorização de todos aqueles que encarnam. Então, ninguém volta para esse mundo simplesmente porque os nossos mentores disseram que vai fazer isso, isso, isso. Não é assim. Né? Esses laços que a gente cria são laços que a gente escolheu para passar. E eles, dentro dessa programação reencarnatória, concordam para nos ajudar. E precisamos muito, né? Precisamos muito voltar à Terra para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir e possa, de certa forma, cumprir a nossa missão. Eu vou fazer uma reflexão com vocês agora para o futuro. Refletindo agora sobre o futuro diante da situação que eu vi há pouco tempo e que está acontecendo, vocês sabem disso. Hoje, vamos fazer uma reflexão do futuro, para o futuro dos nossos filhos, que teremos ou não. Hoje eu li uma reportagem que ninguém mais praticamente quer ter filhos. Já diminuiu muito, né? A maioria dos casais já tem um filho só, mas hoje a maioria das pessoas não querem mais ter filhos.
na França, principalmente, se a gente quiser chatear uma mulher, é só dizer para ela que ela vai ter um filho. E ela fica muito chateada com isso. E por que ela fica muito chateada com isso? Fica chateada com isso porque já não está mais dentro daqueles seres que realmente ter filhos. Para ele já está uma coisa natural. É nascer, seguir o plano dela e ponto. E aí a gente tem que fazer essa reflexão para um futuro que como vai ser o nosso futuro e como vai ser a reencarnação de tantos irmãos que precisam passar por esse estágio aqui na Terra e as pessoas não querem mais ter filhos. E como é que a gente vai fazer, inclusive até para a nossa reencarnação, já que as pessoas não querem mais ter filhos? Então assim, a gente precisa voltar. Não tem outro caminho para a nossa evolução. Né? Mas só que as pessoas não querem. Não sei dizer para vocês o que a espiritualidade vai fazer a respeito disso. Mas nós estamos dentro desse impasse nesse momento, que se continuar dessa forma, a gente não sabe como é que vai ser. Né? Diga-nos. No Paquistão, Afeganistão, naqueles países daquele Oriente, todo mundo tem filhos, só no Japão que não, né? Que é consagrado filho na China. Mas a gente vai acabar nascendo onde eles, todas as mulheres têm 10 filhos, os homens gostam de filhos. Mas isso não vai suprir a humanidade. Mas já pelo menos por lá vai nascer daí. Isso não vai suprir a nossa Apesar de mataram um monte agora na guerra, né? Então, assim... Mataram um monte de muçulmanos, né? Mas isso é mundial. Isso, a questão de não ter filhos é mundial. Então, eles estão lá só naquele mundo deles. Ó. Nós temos um mundo inteiro em volta que já está pensando nisso. Né? E aí, como é que a gente vai rever, né, o nosso passado, toda a nossa... Quando a gente volta, todos os nossos familiares, que a gente ia criar vínculos com todos os amigos, com todos os amores que a gente poderiam ter numa reencarnação ou não. Então, fazendo essa reflexão do futuro, é uma coisa que a gente balança, porque realmente, no Brasil, a gente já está tendo isso, né? Não que o pessoal não quer ter filho, mas quer ter um só. Né? Os países na América, vamos dizer assim, os europeus principalmente, realmente já estão decididos a não ter mais filhos, a maioria. Então são coisas que para o nosso futuro e para o futuro da humanidade e de toda a espiritualidade é uma coisa que a gente tem que refletir e pensar. Né? Mas, né, a gente, se não for aqui, de repente vai ser em outro planeta, com certeza. Né? Tem pessoas também que voltam para o nosso planeta, mas elas ainda não acreditam que, por estarem aqui no nosso planeta, elas não escolheram, né, passar por tudo aquilo que estão passando. Né? Vou contar um caso para vocês, dentro da sala espírita, dentro da sala de trabalho. Uma mulher, em conversa com ela disse que ela estava passando por muito sofrimento, e a gente disse que isso era uma escolha, vamos explicar para ela que ia passar, que ela ia, né, conseguir evoluir desde que ela fizesse, né, algumas alterações, algumas mudanças. Mas ela falou categoricamente que ela não escolheu, ela não, em sã consciência, ela jamais escolheria passar por tudo que ela está passando. E o espírito que estava nos ajudando dentro da sala, ele disse que ela realmente não pediu. Ela implorou de joelhos em lágrimas para passar por tudo que ela está passando. E ele ainda disse que o que ela está passando não chega aos pés do que ela fez os outros passarem. Então são coisas que a gente escolhe passar. Né? Já falei aqui para vocês, quem vem na minha aula na segunda-feira, na aula de ação e reação, né? O quanto que a gente pede para passar por situações. Né? Temos um caso também de um espírito que pediu, ele é inquisidor, e aí ele condenou uma menina por bruxaria, bem
remotamente, e aquilo ficou muito na cabeça dele porque ele sabia que ele não deveria ter feito aquilo. E quando ele reencarnou, ele pediu para que ele passasse por todo aquele sofrimento que ela passou com o pequenado. E ele voltou, ele era um membro de uma comunidade muito querida, e ele trabalhava com caldeiras, com coisas muito quentes, e uma caldeira daquela certo dia virou em cima dele e queimou ele todo. Ele ficou agonizando por 12 horas. E ninguém entendia por que ele estava daquela forma. Por que ele agonizou tanto, uma pessoa tão boa passar por tudo aquilo. E aí depois a espiritualidade contou a Allan Kardec que ele passou por tudo aquilo por escolha dele, por ele ter feito aquela menina sofrer, e para ele se redimir o que ele fez, ele pediu para passar por aquilo. Então, às vezes, a gente julga, né, outras pessoas que estão passando sem saber realmente o porquê que ela está passando por aquilo. Às vezes é a própria escolha, com certeza, que a gente fez e a gente precisa passar para diminuir aquela conta que a gente fez em vidas passadas. A espiritualidade pede também para que a gente, quando for criar laços, né? Criar laços com alguma pessoa, que se essa pessoa não quiser criar laços com a gente, deixe seguir. Né? Que aquela pessoa siga pelo caminho dela e a gente siga pelo nosso caminho. Né? Porque depois que a gente cria um laço que não deveria ser criado, para a gente se desvencilhar, para a gente se desligar de um laço desse, vai precisar muito amor. Né? Precisa muito amor, vai precisar muita renúncia, muita dedicação, para que a gente consiga mudar essa sintonia desse laço que a gente criou. Né? São processos, às vezes, de obsessão que a gente cria, né, com esses laços, e dentro desse processo de obsessão, eles nos acham a qualquer momento. E por que eles nos acham a qualquer momento? Porque eles ainda sabem que a gente está vibrando naquela situação em que eles conhecem que a gente vibrava quando a gente fez o mal para aquela pessoa, para aquele espírito. E dentro dessa vibração que a gente ainda não conseguiu mudar dentro da gente, a gente traz esses espíritos devedores para com a gente, para que eles possam cobrar, para que eles possam vir e, de certa forma, nos atrapalhar na construção do nosso destino novo. Né? Muitas pessoas a gente às vezes atende aqui porque tem um irmão que está ali com ela e quer cobrar uma conta de outra vida. Né? Por isso, a gente gosta muito de trabalhar nessa sala de doutrinação, de esclarecer para esses espíritos, dentro das salas de desobsessão, como é maravilhoso que a gente possa ajudar aquele ser a entender que ele, naquele momento, não adianta ele cobrar, ele só está atrapalhando a evolução dele e só está atrapalhando a evolução daquela pessoa que está ali. E às vezes eles compreendem isso e eles vão seguir um caminho melhor, vão seguir um caminho em que eles vão ter esse entendimento, vão ter essa compreensão, que é o amor, que é tudo isso que a gente está aqui para aprender, né? Compreender os irmãos, que a gente tem essa vivência todos os dias. Todos os dias nós temos provas para passar, temos laços que criamos, não tão bons, laços que às vezes são ruins, como a gente já falou, mas que a gente precisa prestar atenção, né? Nesses laços que a gente vai criando e que depois vai nos atrapalhar de alguma forma na nossa caminhada. Então são processos que acontecem diariamente, né? E que às vezes a gente não se apercebe daquilo que está acontecendo, disso que a gente está criando para nós mesmos, para uma caminhada futura, para levar daqui para frente, para levar daqui para outro plano. Né? Então a gente tem que começar a refletir sobre esses laços que a gente está criando. E a gente fala de todo tipo de laço. Laço de amizade, laço de amor, laço de família. São laços que, dentro da família, principalmente, às vezes são mais difíceis, porque são os nossos resgates. São aqueles que lá, no nosso plano espiritual, a gente escolheu conviver em conjunto, o mais perto possível, para que a gente possa realmente entender, compreender e passar o amor para aqueles irmãos que
adotamos ali dentro da família, para nos amarmos, para a gente ficar, aprender a amar aquele ser que às vezes em outra vida foi o nosso algoz que tirou a nossa vida, que cometeu atrocidades com a gente, mas que Deus, na sua infinita bondade, coloca a gente junto para que a gente possa entender e amar. Né? Se uma mãe soubesse, às vezes, que o filho dela for aquele que tirou a sua vida ou que desgraçou a vida dela em outra vida, como que ela ia amar aquele ser se a gente não tivesse esse véu de esquecimento? E olha como uma mãe ama o filho incondicionalmente, sem saber da sua vida passada. É para isso que Deus criou esse véu maravilhoso, que a gente ama o outro ser e depois a gente vai ver, poxa, ele foi esse ser, mas eu consigo amar. Eu tenho isso dentro de mim. Deus colocou essa chama dentro de cada um. Não existe um ser na face da terra que não tenha amor. E ele tem isso dentro dele. O amor até mais simples. Amor, às vezes, por alguma coisa. O criminoso, às vezes, tem um amor com a arma. Uma coisa absurda, mas ele tem o amor. É aquele amor que é dele, que ele gosta, que ele quer. Isso é uma coisa que todos nós temos uma chama e todos nós amamos alguma coisa de alguma forma. Né? Tem um laço que muita gente não tem, mas muita gente gosta. Né? É os nossos laços de doença. Muita gente, muitos irmãos nossos que esses laços de doença, essas doenças que buscamos no nosso dia a dia, pessoas que tudo para ela está errado, nada para ela está certo, né? Nada para ela dá certo, né? Ninguém gosta dela, né? Toda doença ela tem, que dói aqui, que dói ali. E é triste às vezes a gente ver isso dentro de uma sala, quando a gente vai falar para a pessoa que a cura dela é muito simples, é ela mudar a chavinha, é ela pensar diferente, é ela agir diferente. Às vezes acontece isso dentro de uma conversa fraterna. E o que acontece? A pessoa vira a cara para a gente, a pessoa não olha mais para a gente, a pessoa não quer mais nem falar com a gente. E é difícil a gente tratar uma pessoa assim, que ela tem tudo para melhorar, mas simplesmente ela não quer melhorar. É dela isso, ela gosta de ter isso, ela convive com isso. Para ela, aquilo ali é a vida dela. Né? E aí vive ruim, vive mal. Por quê? Porque ela atrai isso. Né? E quando ela desencarnar, tem pessoas que sofrem tanto com isso, e quando ela desencarnar, ela não vai nem precisar passar por lugares de sofrimento, porque ela é o sofrimento. Né? Ela já tem todo esse sofrimento. Então ela já vai passar por, não precisa passar por nenhum lugar, porque ela já está nessa condição. Né? Ela cria, às vezes, um pensamento tão forte, ela cria uma maneira tão forte de ter esses pensamentos, que isso na vida dela fica como um filme, e ela não consegue mais desligar, ela fica vendo esse filme todo dia, isso vai ficar como um fanatismo, como uma loucura, e ela não consegue se desvencilhar mais disso, porque na cabeça dela nada dá certo, ela não sonha com as coisas porque ela já sabe que vai dar errado. Então, olha a dificuldade, às vezes, de desmanchar um laço desse, que a própria pessoa puxa para ela, que ela própria, né, cria para ela mesma. Né? Mas os nossos irmãos em espíritos também falam que é muito simples de sair disso, muito simples da gente mudar essa chavinha, que é uma coisa muito forte que a gente tem, que é o nosso querer. Mas aí é aquele querer de cada um. Eu quero, eu vou, eu posso e eu vou conseguir. É aquela força interior que a gente tem, como às vezes a gente é desafiado, né? Muitas vezes essa força aparece quando diz assim, ó, tu não vai conseguir fazer aquilo. E aí tu diz, eu vou te mostrar como eu vou fazer. Então é essa força que a gente precisa ter para o nosso dia a dia, para as coisas que nos fazem mal, né? De mudar, de querer. Ah, eu fumo, eu não consigo parar. Como que não?
Como é que você deixa um cigarrinho vencer você? Como é que você deixa a bebida vencer você? Porque está tudo dentro do nosso pensamento, dentro dessa corrente mental que a gente tem, né, que a gente não muda, né? E essa corrente mental que eu digo para vocês que a gente tem, tanto para encarnado como desencarnado, uma corrente que a gente queria e a gente não consegue se desvencilhar a não ser quando a gente quer. Quando a gente bate no peito e diz, vou mostrar para vocês como eu vou conseguir, eu vou fazer. E acontece maravilhas na nossa vida quando a gente muda essa chavinha. Quando eu digo que eu não quero e eu não quero, ou quando eu quero, eu vou fazer, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir mudar a minha vida, e a gente consegue. Porque esse querer, essa força de amor que a gente tem, essa força maior que dentro da gente, essa força que vai governar esse mundo, talvez não, né, nas nossas reencarnações agora, mas com certeza nas próximas isso vai acontecer. O mundo está caminhando para isso. Como eu falei no início, nós podemos até entender ou pensar que a gente é a minoria na prática do bem, nessa prática do amor, mas a gente não é. O mal não vai vencer, porque o problema é que hoje às vezes a gente se liga muito em TV, em informações erradas, que estão falando muita coisa só pelo lado mal, mas a parte boa, a parte que realmente está acontecendo, ninguém fala, mas está acontecendo muita coisa boa nesse mundo, muitas mudanças que estão acontecendo para melhor, para esse mundo de regeneração que a gente vai ter. Só que ninguém mostra, ninguém quer falar do bem, porque não dá audiência, porque, né, não vai trazer nada para ninguém, mas o mal, como diz outro, é coisa ruim, é coisa feia. Na televisão, todo mundo se deixar vir a noite vendo. Gosta de ver o sofrimento do irmão. Né? Quando a gente passa na BR, tem um acidente, às vezes não precisa nem parar. Todo mundo freia, todo mundo quer ver o coitado lá estirado no chão. É uma coisa nossa isso. Uma coisa nossa que a gente precisa mudar. Né? A gente quer ver, quer entender, quer saber por que aconteceu. Então, esses laços mentais que a gente cria, essas coisas, a gente tem que começar a mudar essa chave um pouquinho. A gente precisa não criar esses laços negativos para a nossa vida. Diga. O que faz a pessoa assim, digamos que assim, ser tanto papo de desgraça assim? Tudo é vibração. É aquilo que você quer para você. Tudo é escolha. Nossa vida é feita de escolhas. Né? Tudo que a gente passa na vida, ela se alimenta disso? Ela se alimenta disso, ela gosta de ver a desgraça dos outros. Assim como tem gente que gosta de uma fofoca, de espalhar a fofoca errada para todo mundo, de fazer aquilo ao de fazer briga, de estar brigado com todo mundo. Ah, não, mas ninguém gosta de mim. Né? Ninguém gosta de mim. Mas a outra para, às vezes, para ver que ela é que está fazendo a coisa errada. Eu digo para vocês, eu sou contador e eu pego muita folha de pagamento, muitas pessoas que trazem. E eu peguei uma carteira de trabalho, a menina tinha passado por 200 e poucas empresas já. E nenhuma empresa prestava para ela. A gente passa por 222 empresas, mas nenhuma empresa prestou para você. Onde é que está o erro? Será que foi nessas 222 empresas? Será que a pessoa não tinha que pagar um pouquinho? Peraí, que o que eu quero não está dentro de nada, eu tenho que fazer o meu negócio, eu tenho que cuidar do que é meu e não trabalhar fora, alguma coisa nesse sentido. Um exemplo simples, mas que a gente vê que às vezes a pessoa, para ela está tudo certo, é os outros que não prestam, eu sou perfeito. Né? E perfeito nenhum de nós tem nada, porque senão nós não estávamos aqui no planeta Terra. E se estamos aqui, a espiritualidade também conta nas histórias para Chico, que eu já falei isso aqui para vocês, né? Muitos de nós estávamos no Sermão da Montanha, estávamos lá sentadinhos, ouvindo na boca de Jesus Cristo o Sermão da Montanha. E aí a gente não precisa ser evidente, não precisa ser não ler carta, não ler nada disso,
para saber que alguma coisa deu errado na nossa vida, né? Na nossa evolução até o momento. Por que que deu errado? Porque a gente, provavelmente, a gente deixou de fazer muita coisa dentro da nossa evolução e por isso estamos aqui até hoje. Estamos há mais de 2000 querendo evoluir, mas às vezes batendo na mesma tecla errada e fazendo as mesmas coisas erradas e por isso estamos aqui até hoje. Nós já poderíamos ter cessado a nossa encarnação na Terra, mas devido a tudo isso, e a gente ainda não ter dentro da nossa mente, do nosso coração, essa evolução de fato, a gente ter esse orgulho, às vezes a vaidade, o egoísmo, principalmente o egoísmo, que é esse câncer que não deixa a gente evoluir. Né? O egoísmo é uma coisa, esse apego material é uma coisa que prende a gente aqui na Terra. Né? E a gente sabe que morre fica tudo aí. Né? A única coisa que a gente leva é o nosso conhecimento. Isso não se perde. Né? Já falamos muito isso para vocês também. Muita coisa que a gente vai levar para o mundo espiritual é tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente ganhou de conhecimento na nossa evolução. Fora isso, fica tudo aqui. Nem a nossa carcaça a gente leva, nem o nosso corpo. Né? É só, digamos, tá aqui essa vestimenta só para essa encarnação. Na próxima já vai vir uma diferente. Tomara que venha um pouquinho melhor. A gente sempre pede que é melhorar. Então são coisas que a gente precisa entender que a gente viveu esses momentos. A gente vive esses momentos em encarnação e encarnação, né? Para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente entenda o outro, para que a gente ajude o outro. Né? Porque quando tem uma desgraça, todo mundo se dá as mãos e vamos ajudar aquele povo a fazer tudo? Porque às vezes a gente não precisa pensar antes, né, e agir depois. A gente só age quando dá dor de barriga. Né? Como diziam os nossos avós, dor de barriga não dá uma vez só. Aí, quando dá dor de barriga, ai meu Deus, que dor de barriga. Aí passou, graças a Deus. Mas amanhã ninguém lembra de dizer, pô Deus, obrigado por ter sanado a minha dor. Às vezes a gente sana a dor no momento. Casas espíritas a gente vê muito isso. Né? As pessoas vêm com os problemas, vêm com tudo. Não que não estamos aqui para ajudar, a gente vai estar aqui para ajudar eternamente. Né? Pode vir 1 milhão de vezes. Né? Eu sempre brinco que às vezes tem pessoas que gostam, né? Tem pessoas que a gente diz que é rato de maca. Por quê? Porque eles adoram estar deitados numa máquina. Mas assim, ó, o bom deles, ele não está sempre dentro de uma sala sendo tratada, é porque às vezes não é ele que precisa de tratamento. E sim os irmãos que eles trazem, né, para que a gente possa tratar aqui. É uma forma de tratar aqueles irmãos em espíritos que também estão lá na frente querendo ser tratados, querendo ser cuidados. A casa, depois que a gente sai daqui, todos nós estamos doando um pouco de energia para deixar aqui dentro para a espiritualidade trabalhar à noite. O senhor Antônio já falou isso para vocês também. Né? Se não falou, estou falando para vocês. Não, só porque estou falando. Não, ele já falou várias vezes. Não, mas assim, de A entender. casa, Entender. Tipo, a eu casa, saio daqui e já deixei, né? Sim. E vou embora. Nós deixamos o nosso ectoplasma, nossa energia, né, para a espiritualidade trabalhar nesse hospital que é 24 horas por dia. O senhor Antônio, eu não tenho evidência, né, eu sou médium sensitivo. E o senhor Antônio fala que ele passa às vezes aqui de madrugada, a fila está lá no outro quarteirão. Então, que bom que a gente pode atender eles de alguma forma, com a nossa energia. Né? Por que a gente se sente muito bem dentro da casa espírita? Porque tem uma energia diferente. Porque não entra todo mundo que está, às vezes, nos perturbando, fica lá no portão, aqui dentro ele pode entrar, a gente já se sente um pouquinho melhor. Só que chega lá do portão para fora, a gente liga a nossa chavezinha errada de novo, e eles lá no nosso ouvido de novo. Situações simples, mas é uma forma de passar para vocês que são laços criados, né? Esses laços invisíveis que a gente precisa mudar essa chave, mudar o nosso pensamento, né? Pensar antes de agir,
Né? Se vai falar alguma coisa para alguém, pensa antes. Às vezes aquela pessoa não tem o mesmo entendimento, a mesma compreensão que a gente tem, e ela vai entender de uma forma grosseira, de uma forma errada. Não apontar o dedo para aquele irmão que às vezes também entendeu errado. Poxa, mas eu não falei nada demais, ele já está cara feia comigo. Ele não tem entendimento, né? Não tem às vezes aquela compreensão de saber realmente a fundo tudo aquilo que está acontecendo. Então, cada um tem o seu grau de evolução. Por isso que a gente não pode apontar o dedo para ninguém. São coisas que acontecem que a gente não vê. Às vezes no nosso dia a dia a gente entra no automático, né? É igual quem dirige carro, né? Quem dirige carro sabe muito bem. Quando a gente aprende a dirigir primeiro, tu olha para a marcha, tu vê se o pé está freando, está botando a embreagem, tu olha tudo. 6 meses depois tu está fazendo aquilo ali e nem não se liga em nada do que tu fez. Se tu já freou, se tu já não freou, tu vai fazendo tão automático que a gente está assim às vezes na vida. A gente precisa parar, refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes, as atitudes dos outros, cabe a eles, né? Não cabe a gente criticar, não cabe a gente julgar. É cada um. É igual a gente fala às vezes no atendimento fraterno, que a gente recebe coisas ali absurdas, casos que às vezes a gente tem que chamar a polícia. Jura? Só que a gente não pode fazer isso, porque aqui dentro nós não estamos aqui para ajudar ninguém. Estamos aqui para ajudar ninguém. O que vocês fariam dentro do atendimento fraterno quando a mãe vem e te relata que deixou um filho morrer 7 dias em cima de uma cama de frio? Eu mato ela. Entende? Então, assim, como vai julgar? E aí a gente pode pensar assim, ó, e o que essa criança fez para ela? Está certo fazer isso? Não é essa a questão. Não está certo fazer isso. Né? É uma prova de que aquela mãe deveria passar criando aquele filho, por mais que ele tenha feito alguma atrocidade com ela em outra vida. Mas ela iria pagar muita conta, ela iria ganhar um grau de evolução muito maior se ela criasse aquela criança com todo amor, com todo carinho, e não fizesse o que fez. Mas a gente pode julgar? Não pode. Nós não temos esse direito. Né? Eu gosto de usar sempre o exemplo de quem viu o filme A Cabana. Quando Jesus coloca ele na condição de Deus, então diz, agora tu vai escolher. Tu quer essa ou essa? Faz isso ou faz aquilo? E aí, como é que eu vou escolher entre 2 filhos? Quer esse ou aquele que morre? Escolhe. Um tem que morrer. Como é que uma mãe vai fazer isso? Um pai vai fazer isso? Então, são coisas que aí refletam. Deus tem que fazer isso todo dia. Toda hora, todo segundo. Por que tem que tirar às vezes ela daqui, deixa ela? Por que deixa ela mais um pouquinho, leva a outra? E por que vai fazer? Tem? Por que levou um filho de uma mãe com 15 anos, em pleno gozo da vida, com 18? Né? Tive isso na família. Né? Tive um cunhado que faleceu com 18 anos. Graças a Deus, minha sogra superou tudo certo, entendeu a jornada do filho, mas é difícil, não é? Né? Então, assim, como é que a gente vai julgar isso? E Deus tem que fazer isso. E aí tu vai te olhando e dizer, pô, Deus é cruel, Deus é isso, Deus é injusto. Né? Por que ele é injusto? Se ele nos dá toda a escolha do nosso livre-arbítrio de fazer a escolha certa, se a gente passa pelo que passa, as escolhas foram nossas. Lembra disso. Não é culpa do vizinho, não é culpa de Deus, a culpa é nossa. E Ele, na sua infinita misericórdia, permite que tu erre, mas que tu volte para reparar aquele erro. Já pensou se a gente errasse e a gente ficasse com isso o resto da nossa eternidade? Porque somos seres eternos. Nós vamos sair da morte muitas vezes, muitas, mas da vida a gente não vai sair nunca. Entende? Da vida a gente não sai nunca. Pode. Tudo bem, isso tudo que tu está falando aí está tudo certo. Mas nem todas as pessoas, por exemplo, eu evoluí muito aqui, tá? Evoluí muito aqui.
Melhorei muito. Falta mais um pouquinho, quer matar mesmo? Não, naquela hora eu fazia maldade assim com criança. A gente sabe. Então assim, mas nem todo mundo, eu, por exemplo, eu já sei, aprendi hoje, por acaso hoje, que a gente tem o livre, que a gente decide por nós, tá? Mas tem uma época que tu acha que foi o outro que fez as coisas pra ti. O fulano fez maldade. Eu não consigo emprego. Não sei por que tiraram. Eu não consigo vender mais os meus chocolatezinhos, minhas coisinhas. Tiraram eu de lá, não sei o quê. Como o cara falou hoje pra mim, né? E eu fiquei quieta, né? Quase que eu disse, mas por que tu não procura emprego em vez de ficar vendendo balinha, né? Então, eu descobri que eu dependo de mim, tá? Eu sou dona dos meus atos. Que eu falei com o Jorge, eu vou falar com Deus, vou pedir para Deus, eu vou perguntar para Deus, né? Se eu devo continuar, né? Se eu vou trabalhar na casa espírita, se eu não vou. Eu falei isso com o Jorge. Daí o Jorge disse, mas Deus não tem nada com isso. Você é que decide. Sim. É você que decide a tua vida. Eu falei, não, mas tem coisa que Deus é que sabe. Não, nada Deus sabe. Você tem livre-arbítrio. Então, sabe, essas coisas tem que repetir na minha cabeça. Porque quando tu é criado, a criação tua é de que alguém manda em ti. Não, faz isso, faz aquilo, quando é pequena, né? Sim. Depois tu cresce, vem outro e manda em ti. Eu não sei, não saiu aquela... Não cortaram. Mas entenda, a gente já falou aqui que, tipo, como tu falou, trabalhar em casa espírita. A gente quer? É o médico que quer trabalhar. Eu tenho sensibilidade. Sim, mas Deus então, assim, eu posso pode, ajudar outras pessoas com a minha sensibilidade, que eu sou médico de cura. Assim, é maravilhoso quando a gente vê o trabalho que faz. Assim, eu me dedico o máximo que eu puder para estar aqui. Podia trabalhar todos os dias. A espiritualidade até não permite. Sempre diz que a gente precisa de descanso. Mas a vontade é de estar aqui todo dia, porque é uma coisa muito maravilhosa. Só que é o meu querer. Eu quero. Eu posso estar um dia só. Maravilha, um dia só. Mas venha, faça o seu trabalho. Mas é o teu querer. Então, assim, não adianta perguntar para Deus se tu vai seguir esse ou aquele caminho, porque a decisão é tua. Então eu não posso de vender bala no semáforo. Se é uma criança que você está na escola, é uma coisa diferente. São situações que precisam ser analisadas, né? Mas quantas pessoas trabalham no sinal vendendo um bolinho, vendendo alguma coisa, e é o sustento que tem da casa. E aquilo ali é um aprendizado para a gente. O cidadão que está lá na rua jogado, o mendigo que está lá passando por tudo aquilo que para nós é um trabalho gigante, que se a gente não teria condições de passar por aquilo, mas para ele é o que ele escolheu. Ele pediu para passar por aquilo, vai saber, tipo assim, o que ele não fez, que já aconteceu, quantos milionários que tinham dinheiro tinham para hoje estar naquela condição, para aprender ou para pagar, tipo, ele podia ter ajudado muita gente e ele não fez, e agora ele vem naquela condição para passar e pagar. Então são coisas que aí entram os julgamentos, a gente não pode julgar. Isso que a gente tem que pensar e lembrar. Eu não sabia, eu estou dizendo que eu aprendi aqui dentro. Sim. Eu governo eu. E é para isso que a gente está aqui, para passar justamente o que a espiritualidade nos passa, que é comigo, não é com o outro. Eu sempre estava pedindo para Deus as coisas. É errado? Ele te dá, mas tu tem que levantar a cama e ir trabalhar. Não, mas eu estou dizendo, é errado eu me comunicar com Deus e perguntar se o espiritismo ou tem outro caminho? Aí é tu que vai ter que decidir. Pode até perguntar, é tu que vai decidir. Eu sei. Sim. Aí eu vim trabalhar de manhã, eu vou levantar para ir trabalhar ou não vou? Não, hoje eu não quero ir trabalhar. É tudo nosso. É. Então, eu aprendi isso. Então, se tu não vai trabalhar, vai ter consequências. Se tu vai escolher um caminho ou outro, vai ter consequências. É isso que tu tem que pensar. Então, tudo é eu. Sim. É só você com você e mais ninguém. E ainda bem, se não tivesse que opinar, tá lá. Mas é bom descobrir que a gente manda na gente. A gente que manda na gente. Tem isso, não tem outro caminho. Né? Emmanuel disse uma frase muito linda, né, através de Chico Xavier no livro Fonte Viva. O problema fundamental da nossa paz é justamente saber se vivemos em Jesus tanto quanto Jesus vive em nós.
uma reflexão, um resumo extraordinário de todos esses laços que a gente precisa rever, né? Todos os laços que a gente cria. Então precisamos pensar nisso, né? Que o problema fundamental da nossa paz é justamente saber se vivemos em Jesus tanto quanto Jesus vive em nós. A gente precisa parar às vezes para refletir sobre isso. Será que eu estou fazendo o que Ele nos ensinou? Porque é muito simples o que Ele passou para a gente. Tão simples e a gente não consegue fazer. Por isso estamos aqui, né? Tropeçando. Mas a gente consegue. Graças a Deus, a gente nunca retroage. A gente só vai para frente ou para. Mas a gente nunca volta. A gente só para frente. E Jesus, se a gente for pensar em tudo que Ele falou, Ele sempre disse vá, né? Como Ele curou, né, todos aqueles enfermos, né? E dizia vá e não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. E mesmo assim, muitos daqueles que foram curados, depois que a sua vida voltou, né, que a sua saúde estava plena, eles caíram em doença de novo. Por quê? Porque voltaram ao desequilíbrio, voltaram a todos os seus vícios, tudo aquilo que eles tinham antes de ser curados por Jesus. Então, é o que a gente faz hoje. A gente pode curar vocês de alguma forma, trocando uma chavinha de vocês num atendimento nosso, numa palavra que a gente dá numa palestra, num estudo. Mas, se você não mudar essa chavinha e não dar o primeiro passo para seguir a caminhada, não vai mudar em nada. Vamos continuar estagnados e até entender que a gente precisa dar o primeiro passo para a evolução, né? Esses laços invisíveis, isso aqui eu vou ler para vocês, é só um resumo que tinha. Esses laços invisíveis que às vezes nos fazem estar ligados a pessoas que nem têm condições de estabelecer conosco uma vida digna, feliz e prazerosa, são laços que nós devemos observar e nós devemos rever. Se nos fazem mal, cortemos. Cortemos esses laços que nos impedem de seguir rumo àquilo para o qual nós todos fomos criados, a nossa felicidade. Então é isso que a gente precisa pensar um pouquinho sobre esses laços que criamos, esses laços invisíveis que estamos criando nesse momento da nossa vida, laços que trazemos de outras vidas, que criamos e que precisamos repará-los, né? Diante de toda a nossa condição, mudando a nossa vida, nossos pensamentos, nosso modo de agir. É dessa forma que a gente consegue, né, mudar os nossos laços, amando o próximo, incondicional, sem crítica. Se ele faz o que faz, a condição é dele, é ele que paga pela conta dele. Não somos nós, né? Então são coisas que a gente precisa refletir. Queria agradecer de coração a paciência, o ouvido de vocês, por me ouvirem, que possamos estar sempre juntos nessa caminhada, criando laços de amor, laços de amizade, laços de fraternidade. É o que a nossa casa, amparada por essa caravana de Maria, traz a todos vocês sempre, incondicionalmente, independente de cada um, independente da condição de cada um. A casa está aqui sempre para fortalecê-los, para ajudá-los a seguir essa caminhada de luz, de fé, de entendimento e compreensão que a espiritualidade nos traz. Vamos então encerrando a nossa conversa de hoje, mais uma vez respirando no fundo, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos deu, nos dá e nos dará. Que Ele possa estender toda essa energia de amor, de paz, de luz a todos os nossos lares, a todos os nossos ambientes de trabalho, nossos meios de locomoção, aos nossos familiares, amigos, inimigos,
todos aqueles que vierem no nosso pensamento, que precisam de ajuda, toda a espiritualidade de cura aqui presente possa atendê-los nas suas enfermidades. Encerramos a conversa de hoje com a oração do nosso Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, agora e sempre, na graça de Deus. Que Deus os acompanhe. Até uma próxima, se Deus quiser.